é Djalma Delgado, eu sou professor desta universidade há 21 anos. No entanto, há 13 anos estou como ouvidor dessa universidade, sou aposentado da Universidade Federal, minha profissão é de matemática. Meu nome é Roberto Santos de Almeida, sou do Rio de Janeiro, tenho 61 anos e sou militar da Reserva da Aeronáutica. Na época eu gostava muito de bang-bang, de cinemas, né, faroeste, aquela coisa toda. Músicas, eu gostava bastante de músicas clássicas, músicas antigas, daqueles autores, por incrível que pareça, aliás, não é nem por incrível que pareça, como Nelson Gonçalves e outros cantores românticos. Gostava de música romântica. Antigamente a gente era mais ligado no que vinha de fora. Cinema, na minha época, o cinema não era muito visto por nós, mas música era demais. As músicas eram todas de Beatles, de Rolling Stones, era rock, eram músicas mais vindo de fora, músicas americanas. Então a gente foi muito influenciado por música americana na minha época. Depois passou ainda a ter o Brasil vendo que isso aí estava se formando na cabeça do jovem, só seguir músicas estrangeiras. Foi feito um Festival Brasileiro da Música Popular, que aí começou a aparecer muitos também os cantores brasileiros e a gente começou a seguir. Como tem aí até hoje Gilberto Gil, Caetano Veloso. Então, naquela época, esse povo todo, e a gente, mas tinha muita tendência da música estrangeira. E o cinema, tinha o cinema, que também os estrangeiros, filmes estrangeiros eram o que davam mais ibope do que os brasileiros. Na época, poxa, a gente, como mais novos, queria sempre ter a própria vida. A gente já queria já trabalhar, tanto é que eu já comecei a trabalhar com 12 anos de idade, já saí para ganhar o meu próprio dinheiro, para poder ter o meu dinheiro, para ir para minhas festinhas, para ir para o meu cinema, para curtir, sem precisar muito do dinheiro dos pais. E essa cabeça realmente tinha na nossa época. Então a maioria queria viver a própria vida. Trabalhava com meu pai inicialmente, no comércio, e a minha vontade era me formar para ele cuidar da minha vida. E assim fiz. Trabalhei no comércio até a época que ele concluiu meu curso. Então foi quando fui exercer a minha profissão, jamais me arrependi. Fui professor de matemática na rede municipal, fui doutor, fui professor de matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e hoje já sou aposentado. A gente tinha a missão de querer fazer a nossa própria vida, sem mais depender de pais. Então eu segui uma carreira, realmente fui ao Exército primeiro, depois segui para a Aeronáutica, e fiz uma carreira militar, me liberando, saindo de casa, poxa, já com os 18 anos, já saí de casa e não só voltava de vez em quando para ver pais. Já comecei a viver sozinho a minha vida. Hoje, enquanto naquela época nós víamos muitos jovens preocupados em clima, em brincar, em interagir, hoje nós chegamos em qualquer parte, é todo mundo teclando, coisa que eu não sou muito adepto, todo mundo teclando. Eu tive a oportunidade de ir a um jantar e vi ouvir ao lado o chefe de família se levantar e dizer: se não deixarem de teclar, eu vou para casa, vocês fiquem aí teclando. Chamemos até de animismo, porque é uma coisa muito pessoal, né? Você está numa roda de amigos, conversando, daqui a pouco você pega o seu celular, você e eu fico. Pronto, no meu caso, se nós estivéssemos nós quatro no local, se vocês gostam de se comunicar, eu ficaria o quê? Olhando, sem fazer nada, apenas como um mero espectador ali da situação. E hoje você não vê mais ninguém na rua sem um celular na mão, sem nada. Ninguém mais se interessa em coisas de rua. Quer ficar dentro de casa colado num computador, no iPhone, no telefone. Então, eu acho que a diferença da minha época para hoje é muito grande, está muito grande. Eu fiz parte de uma revolução. Apenas acompanhei o noticiário das revoluções. Uma de 1964, eu era jovem, aí eu lembro mais. Vocês não eram nascidos, né? Em 1964, você sabe da história da revolução do golpe militar, né? Sim. E eu acompanhei na época, mas apenas como aluno, naquela época da revolução, eu estudava como aluno do ensino já científico, do etão científico. Hoje não existe mais esse curso. Hoje é o ensino médio, né? Mas naquela época eu cursava científico. Como o governo militar assumiu,
que isso aqui estava uma baderna. Na época eu senti isso, que, poxa, eu vivi em 63, meu pai teve que se mudar do Rio de Janeiro para mais distante por causa da situação crítica. Então a parte militar, quando entrou o militar, saiu censurando tudo para poder botar ordem na casa. Claro, muita gente sentiu, eu sentia, muitas famílias sentiram muitas coisas. Eu mesmo, quando morava num lugar tão bom que era no centro do Rio de Janeiro, fui sair para morar no interior do Rio. Quer dizer, perdemos muita coisa. Então aquilo ali já diminuiu um pouco nossa parte de vivenciamento dentro de um centro maior. Nós vamos viver no interior. E houve muita situação realmente crítica disso aí. Teve, o pessoal muitos não gostavam de censuras cortadas, mas eu creio que na época foi o que a gente tinha que viver e tinha que assumir. E aconteceu também que teve muitos grupos que se juntavam para combater a parte militar e tinha essa guerra interna nossa e acabou sufocando mais a parte cultural nossa de fazerem as coisas melhores. Teatro, pronto. O último teatro que eu fui foi ao Barramani. Sempre vou ao teatro. Né? Filmes, eu dificilmente vou ao cinema, mas gosto de assistir em casa. Gosto da música, gosto muito de música romântica. A influência da minha época ainda está dentro de mim, mas com certeza hoje eu já curto mais uns cinemas diferentes, já curto cinema brasileiro, que na época só tinha poucos filmes, então hoje já tem muitos filmes brasileiros, alguns filmes brasileiros que eu assisto. Teatro, ir para teatro, shows que na época eu não ia, que eram muito mais restritos. Hoje eu já sigo, vou ao teatro, vou ao cinema, vou ao futebol, lá de novo, volto a ver os futebol dentro dos esportes. Então, eu curto isso, eu curto realmente o que tem hoje, eu curto muita coisa hoje também. Mas, claro, seguindo aquela linha, sempre que eu segui a minha orientação da minha época até agora. Não curto funk, quer dizer, a gente limita o que a gente gosta e o que não gosta.